Boa tarde, pessoal, tudo bom? Estamos aqui, né, para mais uma aula nossa, certo? E seguinte, o pessoal do primeiro ano 1, essa aula gravada vai ser pessoal do primeiro ano 1, certo? Porque o pessoal do primeiro ano 4, a gente conseguiu dar uma andada na live, e aí eu já consegui tomar a frente do primeiro ano 1. Então, estou fazendo isso daqui do primeiro ano 1, que é para a gente poder conseguir igualar, certo? Do exercício. Eu quero andar as duas turmas juntas. Então, essa aula aqui do primeiro ano 4 a gente teve na live. Então, primeiro ano 4 quiser assistir novamente, se fosse sobre força de atrito, você assiste novamente, só para poder vocês fixarem mais ainda o conteúdo, certo? Seria importante o primeiro ano 4. Então, vamos aqui, ó. Na aula passada aí, a gente falou sobre dinamômetro, né? Agora a gente vai falar sobre força de atrito, certo? O que vem a ser força de atrito? Força de atrito é a força que existe entre a superfície e o objeto, certo? É uma força que consegue segurar o objeto. Como assim, Arthur? Um exemplo, você pegar uma caixa, se você empurrar essa caixa ela vai se movimentar, se movimentou lá, ela empurrou, começou a ganhar velocidade, ela vai perdendo velocidade, vai perdendo até parar. Chega um certo ponto que ela vai parar. Então, quando ela para devido ao quê? Devido à força de atrito que está agindo ali sobre ela. Está conseguindo segurar a caixa, certo? Então, a força de atrito está agindo nessa caixa. Quem segura, que é a força que a superfície faz no objeto segurando, é chamada de força de atrito. E essa força de atrito, como é uma força que a superfície faz no objeto, então, para poder a superfície fazer uma força no objeto, tem que ter o contato entre a superfície e o objeto. Então, só tem força de atrito quando tem o contato, certo, da superfície com o objeto. E essa força de atrito, ela depende muito da rugosidade da superfície. Como assim? Eu pegar uma caixa, se empurrar essa caixa num piso bem polidozinho, limpinho, liso, um porcelanato, ela vai impor com 10 newton, com, sei lá, 50 newton, ela vai ganhar uma certa velocidade. Eu pegar essa mesma caixa, empurrar com menos 50 newton lá no asfalto, ele vai andar mais, menos ou igual? Ele vai andar bem menos, certo? Por quê? Porque o asfalto ele segura mais, ele prende mais, ou seja, ele tem uma força de atrito maior do que uma superfície lisa, certo? Então, o atrito está ligado diretamente com a rugosidade. Quanto mais rugosa for a superfície, ou seja, mais áspera, certo? Mais rugosa a superfície, maior a força de atrito, certo? Quanto mais lisa a superfície for, mais polida, mais limpinha, menor a força de atrito. Tranquilo? Existem dois tipos de força de atrito: o atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático é quando ele está parado, o próprio nome já diz, estático. Dinâmico, movimento. Arthur, como assim? Eu pego uma caixa, se eu pegar uma caixa, eu empurrei essa caixa, se eu estou empurrando essa caixa, e quando eu começo a empurrar essa caixa, a caixa não se move do lugar, não está se movendo por quê? Porque a superfície está segurando. Se a superfície está segurando, também está segurando. Força de atrito. Então, a força de atrito está segurando, certo? Eu empurro essa caixa, ela não se move, então quem está segurando é a força de atrito estática. Aí eu continuo empurrando essa caixa, ela não se move, continua a força de atrito estática. Aí eu empurrei com mais força ainda, ela se moveu. Quando ela se moveu, a força de atrito estático sai e entra a força de atrito dinâmico, certo? Ela transforma de estático para dinâmico. Ela já entra dinâmico. Por quê? Porque mesmo você empurrando, você consegue perceber que existe uma resistência a mais, o solo ele tipo querendo fazer uma força contrária. Você empurra para frente, o solo querendo segurar para andar, empurrar para trás. Então, que força contrária é essa? Que mesmo você empurrando, ela vai se movendo, mas você consegue perceber uma certa dificuldade. Quem é que faz essa dificuldade? É o atrito dinâmico agora. Por que dinâmico? Porque está em movimento, certo? Então, estático. O atrito está agindo, tá? Quando é que ele é estático ou dinâmico? Estático quando está parado o objeto, a caixa. Dinâmico quando está em movimento. Pronto, certo? A diferença é essa. Beleza? E aí eu chego o seguinte, que dinâmico, estático, pronto. Se você observar aqui essa caixa, ó, força de atrito está para a esquerda, surgiu uma força aqui para a direita, querendo puxar a caixa, força de atrito está para a esquerda. Nesse caso aqui, ó, uma força puxando a caixa aqui para baixo, a força de atrito botando para cima, aqui contrário, na diagonal. Sempre é contrário ao meu movimento, certo? Beleza? A fórmula de força de atrito
força de atrito, ela é dada por... Deixa eu só aumentar aqui, ó. Força de atrito, ela é dada por... Força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a normal, certo? Que é esse coeficiente de atrito aqui, ó. Esse coeficiente de atrito, ele é o seguinte, lembra que eu falei para vocês, pessoal? A superfície, a rugosidade da superfície interfere, beleza. E como é que essa rugosidade ela é colocada na fórmula? Usando o coeficiente de atrito. Por quê? Porque o coeficiente de atrito, ele traz a característica da superfície. Se for uma superfície rugosa, o coeficiente de atrito ele é alto. Por quê? Porque ele consegue segurar muito. Se for uma superfície mais lisa, o coeficiente de atrito ele é baixo, porque aí o atrito não consegue segurar tanto. Ele é um atrito baixo, certo? E aí eu percebo o seguinte. Então, o coeficiente de atrito é uma característica da superfície, certo? Quanto mais rugosa a superfície for, maior o coeficiente de atrito. E, consequentemente, maior a força de atrito. E esse Nzinho aqui é a força normal. Arthur, é aquela força normal que a gente viu da superfície, que empurra o objeto e tal. É aquela força ali mesmo, certo? Aquela força ali. Então, a gente coloca ela aqui também. Então, força de atrito é igual a coeficiente de atrito vezes a normal. A gente usa muito essa nomenclatura aqui para força de atrito, ó. Fato, força de atrito. Aí tem ela estática ou dinâmica, certo? Aqui, ó, força de atrito dinâmica. Aí o coeficiente de atrito é o dinâmico. Se fosse força de atrito estática, aí era só fato, estático, e aonde tinha esse coeficiente de atrito dinâmico aqui, não seria dinâmico, seria estático, certo? A diferença só é essa, tranquilo? E aí esse coeficiente de atrito para cada superfície, tipo o asfalto ele tem um coeficiente de atrito estático e um coeficiente de atrito dinâmico. Uma porcelanato tem um coeficiente de atrito estático e coeficiente de atrito dinâmico. Uma madeira, coeficiente de atrito estático, coeficiente de atrito dinâmico. E aí vai, certo? E aí vai. Então, todas as perfis vai ter o seu, certo? Eu deixei uma pergunta aí para o pessoal do primeiro ano 4, vou deixar também essa mesma pergunta para o pessoal do primeiro ano 1 aí, ó. Eu tenho, numa superfície, eu tenho uma caixa, certo? Eu empurro essa caixa, ela vai ter um atrito estático. Ela não saiu do lugar, atrito estático. E aí eu tenho também um atrito dinâmico. Ou seja, eu peguei a caixa, empurrei essa caixa, a caixa não saiu do lugar. Quem está segurando, quem está agindo? O atrito estático. Aí eu continuei empurrando essa caixa, a caixa não saiu do lugar, continua o atrito estático. Empurrei a caixa mais ainda, mais força. Começou a se movimentar, o atrito estático deixa de estar agindo e entra o atrito dinâmico, certo? Mas a caixa é a mesma, a superfície é a mesma, então tudo depende de estar parado ou estar em movimento. Aí eu pergunto a vocês, nessa situação, pergunta que eu deixo, qual desses dois atritos, o estático ou o dinâmico, qual desses dois atritos sempre será maior? Qual dos dois sempre vai ser maior? Arthur, o estático sempre vai ser maior do que o dinâmico. O dinâmico sempre vai ser maior do que o estático. Isso aí eu quero que vocês tragam para a próxima aula, certo? E o porquê desse atrito que vocês escolherem, se é o estático ou o dinâmico, por que ele sempre é maior, certo? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês na próxima aula, tudo bem? Então, com essa, aqui a gente vai parar aqui na parte da força de atrito, certo? Só dar um recadinho aqui para vocês o seguinte. Pessoal do primeiro ano 1, eu passei uns exercícios, do primeiro ano 4 também, eu passei uns exercícios, que era o exercício da página 54, 53 e 54, certo? Passei umas questões para vocês aí. Essas questões da página 53 e 54, eu quero que vocês me mandem por e-mail, certo? Por e-mail, até a quarta-feira, 12 horas da noite, certo? Por e-mail até quarta-feira, 12 horas da noite. O e-mail é aquele e-mail lá de sempre que vocês já enviaram uma vez. Física, underline, atividade, acho que se eu não me engano, é aquele e-mail que tem lá, que vocês já têm, certo? Com certeza aí o pessoal já tem, então aí vocês vão no grupo, vão um disponibilizando para o outro. Então eu preciso que essas atividades, certo? Que hoje eu ia fazer a aula gravada de atividades. Como vocês não enviaram e o pessoal disseram, não, mas você não falou que era para enviar e tudo. Então, eu estou dando mais ou menos, estou aumentando mais ainda o prazo, estou deixando o prazo para a próxima quarta-feira, porque teve essa divergência aí de comunicação, certo? Para mim, comunicação.
Então, eu vou deixar para a próxima quarta-feira, até 12 horas da noite, você está me enviando essas atividades, certo? Quem enviar até esse horário, certo? Beleza. Quem não enviar, tu vai enviar depois. Não, não dá certo, certo? E aí, na próxima aula, eu quero também começar a resolver esses exercícios aqui, certo? Resolver esses exercícios, separar alguns para poder estar resolvendo, e a gente está continuando falando sobre força de atrito. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, a aula de hoje é essa, certo? Que eu quero deixar as duas turmas iguais, andando junto, tava uma diferençazinha, primeiro 4 estava mais na frente, primeiro 1 estava mais atrás, eu quero deixar andando junto, para poder ficar tudo ok. Beleza? Então, ó, lembrando, a atividade até quarta-feira, 12 horas da noite. Beleza? Cheiro no olho. Até mais aí, pessoal. Um abraço.